E aí, gente, chegou o momento de falar sobre as leituras de março. Resolvi fazer o vídeo aqui hoje no meu quarto pra ver como vai ficar. Tô cansado de fazer todos os vídeos no mesmo cenário. Já deixem logo o like no vídeo pra vocês não esquecerem de deixar no final. Lembrando que o link de todos os livros vai estar na descrição. Se você for comprar pela Submarina ou pelas Americanas, não precisa ser esses livros, pode ser qualquer coisa. Lembra de usar o meu link que tá na descrição. Vocês não vão pagar nada mais por isso e vão estar ajudando este rapaz aqui a continuar produzindo conteúdo pra internet. Também não esqueça de usar o Cuponomia, que é um site de cupons de desconto e cashbacks que está disponível em mais de 2.000 lojas. E é muito simples, você adicionar a extensão ao seu navegador ou baixa o aplicativo. E aí sempre que tiver um cupom ou um cashback disponível em algum dos sites que você for comprar, ele lhe avisa e você economiza seu dinheiro, que você vai pagar mais barato. Só acessar o link que tá aí na descrição também. E no mês de março eu li 6 livros, porém eu só vou falar de 3 aqui no vídeo, basicamente. Vou falar de 4, mas vou focar mais em 3 específico. Porque 2 dos livros que eu li em março foi daquele vídeo que saiu antes desse, que é o dos livros de autoajuda, né? Vocês já me ouviram falar demais daqueles livros pra eu vir falar aqui de novo, então eu não vou falar sobre eles mais nesse vídeo aqui. Caso você queira saber a minha opinião e não tenha assistido ainda, foi o último vídeo do canal. Eu li esses 2 livros em março e acabou me impossibilitando de ler outras coisas que poderiam ter sido melhores. Mas essa é a vida de quem quer fazer vídeo diferente. E aí eu já vou começar falando que eu comecei o mês de março lendo o livro Todo Dia, a Mesma Noite, da Daniela Arbex, que é um livro de não ficção, mesma autora de O Holocausto Brasileiro, que é um dos meus livros favoritos da vida. Já falei várias vezes aqui no canal sobre. É um livro também que ela vai trazer uma coisa que aconteceu no Brasil, uma tragédia no caso. Esse livro é sobre a Boate Kiss, vocês provavelmente já devem ter ouvido falar. E eu falei bastante minha opinião desse livro num vlog que tem aqui no canal, por isso que eu também não vou falar muito sobre ele aqui no vídeo, porque eu já falei bastante coisa sobre ele. Eu vou deixar o vídeo aqui nos cards pra quem não assistiu ainda, mas é basicamente ela reuniu o relato dos pais das vítimas e dos sobreviventes, que foi um incêndio que teve na Boate Kiss, no caso que deixou 242 vítimas lá na cidade de Santa Maria em 2013. E esse caso abalou o Brasil e depois ela reuniu tudo isso e fez esse livro, que é um livro muito bom, é um livro muito bem escrito, um livro muito sensível, um livro muito emocionante. Inclusive eu não tô com ele físico aqui porque meu pai pegou ele pra ler, depois que ele viu meu vídeo, inclusive, falando sobre ele, disse que ficou interessado e ele tá lendo no momento, por isso que eu não tô com um livro aqui. Mas enfim, dei 5 estrelas, recomendo muito, muito essa leitura. Acho que todo mundo deveria ler porque é uma experiência bem forte a leitura desse livro. E aí, pra quem não sabe, lá onde eu faço live, tem um resgate que você acumula uma quantidade de pontos e você pode trocar esses pontos por um resgate específico, que é o de escolher uma leitura minha. Então você resgata esse livro, é um por mês, e aí resgatam, e eu leio o livro que a pessoa escolheu. Eu já li vários livros por causa disso, inclusive. E dessa vez o Fernando resgatou pra eu ler o livro Vilão, da Via Schwab, que é um dos livros favoritos dele. Ele queria muito que eu lesse e tal, aí eu li. Eu já tinha interesse de ler Vilão, mas não era um interesse assim, nossa, morro de vontade de ler, porque eu já tinha lido Ed La Rue, e eu não fui um dos maiores fãs da escrita da Via Schwab, porque eu achei ela um pouco truncada, em alguns momentos meio lenta. Mas eu sabia que muita gente falava que vilão era bem viciante e tudo mais, e eu tinha interesse por esse rolê de, tipo, vilões mesmo, no caso. Eu acho a premissa da história muito interessante, e aí eu fui ler, só que eu também fui com um pouco de medo, porque estavam colocando muita expectativa em mim da leitura desse livro, e eu tava com medo de não gostar. Caso você nunca tenha lido Vilão, é um livro que ele vai ter 2 protagonistas, o Victor e o Eli, e eles dois são estudantes de medicina, se conheceram na universidade, e eles têm que entregar um projeto da faculdade, que é um projeto muito importante pra eles. E esse projeto, no caso, acaba sendo o motivo da trama do livro existir. É muito interessante porque o livro vai se passar em 2 épocas diferentes. Vai ter o passado e o presente. E o presente, o Victor tá saindo da prisão e com o objetivo de caçar o Eli. Só que no passado eles eram melhores amigos. E aí você vai ter que ler pra descobrir como eles deixaram de melhores amigos pra se tornarem inimigos e o Victor querer tanto matar ele. E descobrir o que aconteceu por causa desse experimento, desse projeto. No caso, provavelmente vocês já devem saber, mas Vilão é um livro que vai ter superpoderes. Então seria meio que um X-Men, só que de uma maneira mais sombria. A trama do livro, dá pra perceber que a Via Schwab, ela quer trazer reflexões e ela quer falar muito sobre essa questão do que seria considerado um vilão e que dependendo do ponto de vista a pessoa pode ser o vilão ou o herói. Muito depende de quem tá lhe contando a história, de qual lado da história você tá tendo acesso. E ela também vai falar muito sobre isso da humanidade e até onde vai nosso desejo por vingança e as coisas que a gente faz pra atingir o sucesso também. O livro também fala muito sobre essa questão do fanatismo religioso. Então eu achei muito interessante essa parte do livro. E uma coisa que eu gostei bastante é que ele é um livro realmente muito rápido de ler, diferente do outro da autora que eu tinha achado lento. Esse daqui eu li, tipo, acho que foi em um dia, basicamente, porque é muito rápido. Os capítulos são curtos, por ter essa alternação entre passado e presente, você acaba lendo muito rápido, porque você fica querendo saber o que vai acontecer em breve. Os personagens, apesar de eu não ter amado os dois, você fica naquela coisa, uma hora você gosta mais de um, outra hora você gosta mais do outro, uma hora você torce pra um, outra hora você torce pro outro, então isso é interessante, como ela consegue mexer com a nossa cabeça, a gente torcer por personagens duvidosos, né, até porque o nome do livro já diz vilão, mas eu gostei muito dos personagens secundários, eu acho que eu acabei gostando mais dos secundários do que dos protagonistas, então isso meio que também foi uma motivação maior pra mim terminar a história. E eu tava gostando muito do livro. Ele é bem violento também em algumas partes. Ele tem uns diálogos bons.
A construção dos personagens é boa também. Tiveram algumas coisinhas que eu não gostei, assim, no livro. Tipo, eu fiquei meio curioso pra entender as motivações do Eli mesmo. Pra mim, elas não fizeram muito sentido. Assim, achei que faltou mais detalhes sobre isso. Mas disseram pra mim que em Vingança acaba explicando um pouco mais. Então eu tô curioso pra ler. E a única coisa que me fez pensar ainda na minha nota, porque eu tava certo quando eu tava lendo o livro de dar ou 4 ou 4,5. E aí quando eu terminei eu fiquei entre 3,5 e 4. Mas eu acabei dando 4 estrelas porque eu achei a experiência de leitura muito boa. Então eu pensei por esse lado e resolvi que é um livro 4 estrelas, porque é realmente um livro muito bom, um livro viciante. Tem suas reflexões, apesar de não ser nada super profundo. Só que eu não gostei muito do final, porque eu achei o final muito fechado e muito previsível também. Tipo, não teve nenhum plot twist que eu fiquei, nossa, uau, que coisa incrível. E pra mim, tipo, é como se eu terminei o primeiro livro e apesar de ter tido uma coisa no final que meio que foi, entre aspas, um cliffhanger pra uma sequência, né? Não é aquela coisa que você fica desesperado pra pegar o segundo livro logo em seguida. E também porque eu fiquei com medo de ficar muito repetitivo pela forma que o livro terminou. E aí eu fiquei só um pouco meio assim por causa desse final, mas não é uma coisa que estraga a experiência de leitura, é porque realmente eu esperava um final mais ousado ou uma coisa muito extraordinária que acontecesse, então coloquei expectativas e não foram supridas. Basicamente é isso, mas eu gostei do livro, achei muito bom e eu pretendo sim ler Vingança. Inclusive eu descobri depois que o livro não era pra ter sequência, por isso que o final talvez seja tão fechado assim. Não sei quando eu vou ler, mas eu tô curioso porque disseram pra mim que aparece uma personagem nova que é bem legal, que eu vou conhecer um pouco do passado do Eli também e que muitas coisas que eu fiquei na dúvida no primeiro vão ser tiradas no segundo. Então tô curioso pra ler a sequência e vamos ver. Recomendo, caso você nunca tenha lido Vilão, lê porque vale a pena, é uma experiência de leitura ótima e também é um livro muito bom pra quem tá em ressaca literária, tá querendo uma coisa viciante pra ler. Chef Kiss, Vilão. Aí entramos naqueles 2 livros que eu tava lendo, naquele vídeo que eu postei aqui, que foi lendo 4 livros ao mesmo tempo, sabe? E eu só terminei 3 no caso, porque o livro que eu não revelei naquele vídeo era um dos livros que eu falei no vídeo dos livros de autoajuda. E os outros 2 eu finalizei, e The Deep, que é o livro em inglês que eu tô lendo junto com a Helena, eu ainda não terminei. A gente combinou de deixar pra terminar agora em abril, porque tá sendo uma leitura densa e meio que, tipo assim, por ser inglês também a gente tá lendo outras coisas, aí a gente achou que não ia dar tempo terminar em março e realmente não deu. Aí a gente tá na metade basicamente agora. Então eu vou deixar pra falar sobre The Deep, além do que eu já falei no vlog, no vídeo de leituras de abril. Mas no caso, primeiro eu finalizei a leitura de As 7 Mortes de Evelyn Hardcastle. Deixa eu tirar a jacket. O livro sem a jacket é assim, ele saiu pela Tag, por isso que eu tenho essa capa diferente, mas ele depois foi publicado. Eu ganhei esse livro da Ju, muito obrigado, Ju. E ela disse que não tinha gostado muito, esperava que eu gostasse mais do que ela. Eu acho que eu devo ter gostado mais do que ela, mas também não foi um livro que eu amei. Eu também já falei bastante sobre esse livro naquele vídeo. Eu tava bem ansioso com a leitura, quem assistiu viu que eu tava literalmente num surto quando eu comecei. Caso você não tenha visto o vídeo e não saiba da trama, basicamente o cara vai ter a chance de reviver o mesmo dia 8 vezes pra desvendar o assassinato da Evelyn Hardcastle, que é a filha de um casal bem rico que tá propondo uma festa e ele tá nessa festa. E aí ele acaba descobrindo que ele tá preso nesse loop infinito e que pra ele sair daquele lugar, aquele loop infinito, ele precisa descobrir o motivo e quem foi, no caso do assassinato da Evelyn Hardcastle. E aí, cada dia, no caso, ele acorda no corpo de uma pessoa diferente, um dos convidados diferente, e ele vai ter essas chances aí pra descobrir, pra tentar sair dali. Só que ao mesmo tempo que tá rolando tudo isso, tem um cara que tá caçando ele, e é uma loucura também. E tem uma mulher que ele já começa o livro, ele ir atrás dessa mulher, que é a Ana. Então eles também vão ter uma importância pra história, pra movimentar tudo isso. E ele também não se lembra direito do passado dele. A gente fica curioso pra saber quem é aquele homem de fato, já que ele não é nenhuma daquelas pessoas que estão na festa, porque aquilo ali é tudo um negócio meio que tá na cabeça dele. É um negócio muito doido. Esse livro é uma viagem total. Ele é uma mistura de Dark com recursão do Blake Crouch. É muito doido esse livro. E era tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que eu falei até no vídeo que eu disse que eu tinha medo de como seria a conclusão. Porque se o autor não fizesse de uma forma boa, eu achei que ia ser uma conclusão bem ruim pro livro, inclusive, que ia acabar perdendo a magia pra mim. Infelizmente foi o que aconteceu. Não só por isso, o começo do livro ele é bem envolvente, porque você fica muito curioso com essas coisas. Só que chegou um momento que começou a acontecer muita coisa ao mesmo tempo e que eu sentia que a história não tava andando, que tava se repetindo muito e que ele não focava nos pontos que eu queria que ele focasse. Então, por serem muitos personagens, eu não conseguia decorar o nome de todos, porque também eram personagens muito parecidos, não eram personagens assim, com características fortes o suficiente pra gente decorar o nome de todos e nem com a personalidade assim tão diferente, nem com a construção tão boa, além do protagonista, no caso, e alguns outros que se destacaram. Aí por isso tinha umas partes que tava lá rolando maior cena sobre alguns personagens específicos, eu ficava tipo, tá, mas eu nem sei quem são essas pessoas direito, velho, eu não tô nem aí. E aí isso foi acabando me deixando um pouco cansado com a leitura também, porque eu achei vários momentos o livro ficou um pouco lento e que ele dava pra ter algumas páginas a menos e eu não gostei do final. Eu achei a resolução bem sem graça, na verdade, não foi nada assim que me surpreendeu. Eu achei bem bobo, na verdade, eu pensei que ia ser uma coisa mais profunda, mais ousada e mais diferente por causa da trama do livro em si, mas eu achei meio sessão da tarde. Eu não gostei muito da construção dos personagens em si, porque eu não consegui me apegar. Não comprei uma das coisas que aconteceu
aconteceu no final, que era meio que, entre aspas, um romance, e eu fiquei com preguiça. E aí foi por isso que eu acabei dando 3 estrelas, porque eu achei um livro bom. Tipo, a experiência de leitura no começo foi boa, depois não foi tão boa assim, mas a história original é uma trama diferente do que eu já tinha lido assim, basicamente. Mas eu não acho que o autor soube lidar muito bem com a própria ideia que ele teve e acabou ficando meio confuso em algumas partes. Foi por isso que eu dei 3 estrelas, porque apesar de eu ter achado um livro bom, eu esperava muito, muito mais dele. Infelizmente. E por fim, o último livro, que eu diria que foi a leitura assim de milhões desse mês, foi o livro Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Esse livro foi uma leitura conjunta que eu fiz junto com o pessoal que me apoia lá nas lives, no caso os subs. A gente leu junto e discutiu ele em live depois. E a discussão desse livro foi muito enriquecedora mesmo. Eu vou ver se eu consigo deixar o link aqui na descrição para quem quiser assistir, porque é um livro que dá pra gente pensar muita coisa. É um livro que eu já devia ter lido há muito tempo, mas eu fiquei feliz que eu li agora em conjunto, porque eu acho que eu consegui tirar muito mais dessa história do que eu teria tirado se eu tivesse lido sozinho. Porque é um livro bem denso, é um livro com várias reflexões. É um livro que tem muitas coisas a serem pensadas. Provavelmente você já deve ter ouvido falar em Ensaio sobre a Cegueira. O José Saramago é um autor português, inclusive o livro é escrito em português de Portugal. Então é uma experiência diferente de leitura. E também, além disso, o livro não tem diálogos assim separados normalmente. Não tem muitos parágrafos também, então é o texto bem corrido, os capítulos são bem longos. Então, sim, é uma leitura densa, é uma leitura um pouco mais lenta, sim, e no começo você tem que ir se acostumando com a escrita do autor e também por não ser o português brasileiro, mas depois você pega o ritmo, vale muito a pena e você acaba se acostumando, porque a história em si é muito boa. A trama, no caso, seria basicamente essa, entre aspas, pandemia que começa a acontecer e as pessoas começam a ficar cegas do nada. E é uma cegueira que chama de cegueira branca porque fica tudo branco na vista das pessoas. Ninguém sabe a explicação, só sabe que todo mundo tá pegando e ninguém sabe explicar o porquê. E aí o governo decide logo no começo colocar essas pessoas meio que em quarentena, as pessoas que estão pegando essa cegueira, num lugar lá que é como se fosse um manicômio, pra eles ficarem lá, separados da sociedade, porque eles não sabem se é contagioso, mas caso seja, pra evitar o contágio e tentar entender primeiro o que é que tá acontecendo. Só que aí essas pessoas começam a ser negligenciadas pelo governo e são meio que começadas a tratar como animais mesmo, elas são super abandonadas e a gente começa a acompanhar tudo isso. É muito desesperador ler esse livro, porque o autor sabe muito bem descrever cenários e sensações, então você consegue se colocar muito na mente dos personagens e você fica muito claustrofóbico lendo ele, porque você fica se imaginando naquela situação e é muito agoniante porque eles não veem as coisas. E aí tem uma personagem aqui que ela é muito importante pra história toda, pra mim, minha favorita, a Maioral, que é a mulher do médico. Ela é a única que enxerga, e às vezes quando mostra o livro na perspectiva dela e ela vê as coisas que estão ali, que eles não veem, eles só sentem o cheiro ou sensações mesmo, e a gente vê como tá de fato aquela situação e o ambiente que eles estão, super sujo, super descuidado, as coisas que eles têm que fazer também ao longo do livro pra conseguir comida e muitas coisas que vão acontecendo, doenças, mortes. É um livro que acontece muitas coisas. É interessante também porque os personagens não têm nome, então tem o primeiro cego, tem a mulher do médico, o médico, e assim a gente vai indo, porque achei interessante também o fato dele não ter colocado nome nos personagens e tem uma passagem do livro que dá meio que a explicação sobre isso, porque eles falam que eles estão colocados numa situação ali tão deplorável que eles são como se fossem cães, e cães não perguntam o nome um do outro, eles só se conhecem pelo cheiro. Então não adiantaria eles dizerem os nomes, então eles não se apresentam também. Vão ter muitas cenas pesadas nesse livro, muita coisa pesada mesmo que acontece, e eu acho que o objetivo do autor aqui foi criticar e fazer várias metáforas e fazer a gente pensar sobre várias coisas, e ele escolheu essa trama da cegueira mesmo, das pessoas ficando cegas, só como um plano de fundo, porque o livro é muito mais sobre as reflexões que a gente consegue trazer, sobre as metáforas relacionadas à nossa vida comum mesmo. Então dá pra você tirar muita coisa. Fala muito sobre essa questão de como o ser humano desperta o pior lado dele, entre aspas, dependendo da situação que ele tá, e quando ele tá numa situação de limite, de desespero, e que mesmo as pessoas às vezes estando na mesma situação, e ainda tem algumas delas que querem se sair sobre as outras e fazerem coisas horríveis com as outras mesmo estando nas mesmas situações. E aí também vai falar muito sobre união, sobre negligência e sobre muitos outros temas que dá pra você tirar sobre esse livro. A gente falou muita coisa sobre ele, eu fiz muitas marcações, como vocês estão vendo aí, porque são coisas que ele coloca aqui e você fica pensando por horas, então ele aluga um triplex na sua cabeça com uma pequena frase, e são muitas coisas mesmo que dá pra tirar desse livro. Eu postei algumas frases dele lá no meu Instagram e muitas pessoas ficaram super interessadas e querendo ler. Eu recomendo muito a leitura, dou 5 estrelas. Gostei do final, porque pra mim o final fez sentido pra como o livro começou. Não vão esperando que é um livro de ficção científica que ele vai focar em explicar sobre essa doença e sobre as pessoas pegando essa cegueira e sobre por que delas estarem tendo isso e como resolver a parte mais científica mesmo. Não vão procurando isso, gente, porque o livro é mais sobre reflexões, sobre metáforas e sobre o ser humano mesmo, e o ser humano naquela situação que o autor criou aqui. Muito bom, recomendo de verdade mesmo. Caso você não tenha lido, vale a pena passar pelo começo, que é mais difícil, e mesmo sendo uma leitura densa que eu demorei um mês pra ler, porque é uma leitura pra fazer mais lentamente mesmo, pra você não perder nenhum detalhe, principalmente porque
sempre que eu penso nesse livro, eu consigo pensar em uma coisa diferente que eu não tinha pensado antes. E sempre que eu converso com alguém sobre, a pessoa traz outra perspectiva também que eu não tinha reparado. E a parte boa de ler esse livro em conjunto foi justamente isso, porque cada pessoa trouxe uma própria reflexão, uma própria impressão, e aí juntou tudo e ficou uma experiência sensacional. Então, muito obrigado a todo mundo que topou ler esse livro comigo. E esse mês, caso você queira também, a gente vai ler o livro Para Sempre Interrompido, da Taylor Jenkins Reid. É um gênero completamente diferente, porque o objetivo é esse, ler livros bem diferentes uns do outro ao longo do ano. E caso você queira participar, é só ir lá na live algum dia, que eu tô fazendo live quase todos os dias agora, na parte da noite, e aí eu explico melhor como é que funciona, mas é bem simples, você só precisa se receber lá, e além de você participar da leitura conjunta, você vai também estar me apoiando bastante. E é isso, gente, essas foram as leituras de março, não li muita coisa, assim como fevereiro e assim como janeiro, inclusive eu pretendo fazer um vídeo sobre isso em breve, porque é uma coisa que eu sei que não tá acontecendo só comigo, muita gente também já me falou sobre essa questão do ritmo de leitura ter diminuído, sobre estar lendo menos, eu tenho pensado em algumas coisas sobre isso e eu quero falar com vocês sobre. Espero que vocês gostem desse vídeo quando eu publicar e que vocês vejam, no caso. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham pego recomendações desse vídeo. Leiam os livros que eu falei. Felizmente não tivemos nenhuma leitura negativa, além dos livros de autoajuda. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero ver vocês no próximo. Deixem um like caso vocês não tenham deixado ainda. Me sigam nas redes sociais pra gente ter um contato mais direto. E até o próximo vídeo. Tchau.